Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O técnico Fábio Carille tem à disposição novas alternativas para montar o Vasco no jogo decisivo contra o Flamengo, válido pela semifinal do Campeonato Carioca. A equipe cruz-maltina precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para avançar à final da competição. Com reforços recentes no elenco, o treinador pode promover mudanças no esquema tático em relação à partida de ida. Nos últimos dias, o Vasco anunciou a chegada de 3 jogadores estrangeiros para o setor ofensivo: Nuno Moreira, Garré e Lloyd Augusto. Carille tem trabalhado para dar ritmo e facilitar a adaptação dos novos reforços ao futebol brasileiro, administrando a minutagem de cada um. Nuno Moreira foi o primeiro a receber uma oportunidade como titular e teve uma estreia promissora diante do Nova Iguaçu. O português mostrou qualidade na criação de jogadas e foi responsável por uma bela assistência para o gol de Ryan logo nos minutos iniciais. Além do passe decisivo, Nuno se destacou pelo entrosamento com Lucas Piton no lado esquerdo e pela capacidade de ajudar na construção ofensiva junto a Felipe Coutinho. A torcida reconheceu sua boa atuação e o aplaudiu quando foi substituído. Após o jogo, Carille elogiou Nuno Moreira e destacou sua versatilidade tática. O treinador afirmou que vê o português como um meia construtor que pode atuar tanto pelo lado do campo quanto por dentro, ajudando na organização da equipe. Com mais opções ofensivas, o comandante vascaíno pode implementar sua ideia de jogo com maior liberdade. Ele já revelou sua preferência por escalar um jogador mais criativo em uma das pontas, como Nuno ou Garré, enquanto utiliza um atacante mais vertical no outro lado, como Ryan ou Lloyd Augusto. Carille explicou que busca um equilíbrio no time, combinando jogadores com características diferentes nas extremidades do campo. O treinador ressaltou que esse modelo beneficia Coutinho, permitindo que o camisa 11 tenha mais liberdade para armar as jogadas. O treinador destacou que Nuno Moreira contribui para acelerar o jogo por meio de passes rápidos, em vez de jogadas individuais baseadas no drible. Essa dinâmica, segundo Carille, foi essencial para o bom desempenho da equipe contra o Nova Iguaçu. Apesar dessas novidades, há dúvidas sobre o esquema tático que será utilizado contra o Flamengo. Durante grande parte de sua passagem pelo Vasco, Carille adotou uma formação com 3 volantes, visando dar maior segurança defensiva ao time. No primeiro confronto da semifinal, ele apostou novamente nesse esquema, escalando Jair, Hugo Moura e Matheus Carvalho no meio-campo. Ao longo da temporada, essa estratégia foi utilizada em 7 das 11 partidas da equipe, resultando em 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Contra equipes de menor expressão, como Madureira e Portuguesa, a formação com 3 volantes trouxe bons resultados. No entanto, contra adversários mais fortes, como Flamengo e Fluminense, o Vasco encontrou dificuldades para impor seu jogo e sofreu derrotas. Diante da necessidade de vencer por 2 gols de diferença, a expectativa sobre qual será a abordagem tática de Carille para a partida de sábado. O treinador pode optar por um time mais ofensivo, abrindo mão de um volante para incluir mais um jogador criativo. A entrada de Nuno Moreira entre os titulares pode ser uma alternativa interessante para aumentar o poder de criação do Vasco. Outra possibilidade é escalar Lloyd Augusto ou Garré para dar mais agressividade ao setor ofensivo e explorar espaços na defesa rubro-negra. Independentemente da formação escolhida, o Vasco precisará ser eficiente no ataque e sólido na defesa para superar o Flamengo. A equipe terá um desafio difícil no Maracanã, mas conta com novas peças para tentar surpreender o rival. O clássico está marcado para este sábado, às 17h45. Com a derrota por 1-0 na ida, o Vasco precisará mostrar sua melhor versão para reverter a situação e garantir a classificação para a grande final do Campeonato Carioca. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. O Vasco da Gama surpreendeu o mundo do futebol ao acertar um pré-contrato com o experiente zagueiro espanhol Sérgio Ramos. O defensor, multicampeão pelo Real Madrid e pela seleção espanhola, chegará ao clube carioca no meio do ano para reforçar o sistema defensivo da equipe.
A negociação foi conduzida de forma sigilosa pela diretoria vascaína, que trabalhou nos bastidores para garantir a contratação de um dos maiores zagueiros da história recente do futebol mundial. Com contrato vigente até o meio do ano, Ramos terminará sua atual passagem pelo Sevilha antes de desembarcar no Brasil. Aos 38 anos, Sérgio Ramos continua atuando em alto nível e chega ao Vasco com a missão de liderar a defesa e agregar sua vasta experiência ao elenco. O jogador, que já conquistou 4 títulos da Liga dos Campeões, além de uma Copa do Mundo e 2 Eurocopas pela seleção espanhola, será uma referência dentro e fora de campo. O zagueiro espanhol será uma peça fundamental para fortalecer o setor defensivo da equipe comandada por Fábio Carille. Além de sua liderança e qualidade técnica, Ramos se destaca pela garra e pelo espírito competitivo, características que combinam com a identidade histórica do Vasco. A chegada de Sérgio Ramos ao futebol brasileiro representa um marco na história do clube. A contratação de um jogador com seu currículo reforça o projeto ambicioso da SAF Vascaína, que busca recolocar o time entre os protagonistas do futebol nacional e internacional. O impacto de sua contratação já começa a ser sentido antes mesmo de sua chegada. O anúncio oficial gerou grande repercussão entre os torcedores, que passaram a movimentar as redes sociais com mensagens de empolgação e expectativa pelo reforço de peso. Além da parte técnica, a chegada de Ramos também pode trazer benefícios financeiros ao Vasco. O clube poderá explorar a imagem do jogador para atrair novos patrocinadores e aumentar a venda de camisas, impulsionando a receita da equipe. Outro fator positivo será a influência que o defensor pode exercer sobre os jogadores mais jovens do elenco. Com sua experiência, Ramos poderá atuar como um mentor para os atletas em início de carreira, ajudando no desenvolvimento de talentos da base vascaína. Dentro de campo, a presença do zagueiro pode trazer mais segurança à defesa, um setor que tem sido alvo de críticas nos últimos anos. Sua capacidade de liderança e posicionamento poderá corrigir problemas defensivos e dar mais solidez à equipe. A torcida do Vasco já começa a projetar possíveis duplas defensivas para o restante da temporada. Com Sérgio Ramos no elenco, Carille terá a opção de formar uma zaga experiente ao lado de Medel ou testar novas combinações defensivas. A adaptação do espanhol ao futebol brasileiro será um dos desafios do jogador. Acostumado ao futebol europeu, ele precisará se ajustar à intensidade do Campeonato Brasileiro e ao estilo de jogo dos adversários sul-americanos. Apesar disso, sua qualidade técnica e experiência o tornam uma peça valiosa para o Vasco. O defensor tem noção do desafio que enfrentará, mas sua mentalidade vencedora pode ser um diferencial para ajudar o time a conquistar grandes resultados. A diretoria vascaína segue monitorando o mercado para trazer reforços que possam atuar ao lado de Sérgio Ramos. O objetivo é formar um elenco competitivo que possa brigar na parte de cima da tabela e buscar títulos nos próximos anos. O Vasco ainda terá um período de espera até a chegada oficial do craque, mas a empolgação da torcida já toma conta de São Januário. A expectativa é que o estádio esteja lotado para recepcionar o zagueiro assim que ele desembarcar no Brasil. A contratação de Sérgio Ramos representa um novo capítulo na história do Vasco. Com um dos maiores zagueiros do futebol mundial vestindo a camisa Cruz Maltina, o clube reforça sua grandeza e seu compromisso em voltar a ser protagonista no cenário esportivo. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!